Olá, querido irmão, querida irmã, sou o Padre Frei José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela Faculdade de Filosofia e Teologia dos Jesuítas, a FAGE. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Nós estamos celebrando o quarto domingo do tempo comum, na liturgia do ano A. Então nós temos como primeira leitura Sofonias capítulo 2, versículo 3, e depois o capítulo 3, versículo 12 a 13, o Salmo 145, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 31, e Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12, o texto conhecido como as Bem-aventuranças. Vamos meditar a Santa Palavra de Deus. Pois muito bem. Em primeiro lugar, querido irmão, querida irmã, quero pedir perdão pela minha voz estar um pouquinho rouca, um pouquinho fanha, porque eu estou me recuperando de uma inflamação da garganta, mas que já está, com a graça de Deus, melhorando. Isso não nos impede de meditar e compartilhar com vocês a sabedoria, a inspiração que a Palavra de Deus nos traz. Na primeira leitura tirada da profecia de Sofonias, capítulo 2, verso 3, capítulo 3, verso 12 e 13, nós temos um texto muito conhecido da profecia de Sofonias. Sofonias viveu em Judá, Jerusalém, por volta no século VI a.C., ou seja, na iminência justamente da invasão da Babilônia em Jerusalém. E ele promete que sobrará na terra um punhado de homens humildes e pobres, que põem no Senhor a sua esperança, será o resto de Israel. Ou seja, o que Sofonias está vendo? Sofonias está vendo aquilo que está para acontecer. Ou seja, a Babilônia vai chegar, vai destruir Jerusalém e vai deportar a elite. Então, quando nós falamos assim, que o povo foi exilado da Babilônia, essa informação não é exata, essa informação não é certa. Ou seja, quem foi deportado para a Babilônia foi a elite de Jerusalém, ou seja, a corte, o rei, príncipes, sacerdotes, ou seja, pessoas que tinham condição de fazer algum trabalho manual dentro da corte, ou seja, os pobres mesmo ficaram na terra. Até o próprio livro de Jeremias narra que Nabucodonosor deixou um governador em seu nome, lá na terra de Judá, chamado Godolias, que chegou até a fazer uma espécie de reforma agrária para esses pobres que ficaram na terra. Então, quem são esses pobres que ficaram na terra? Esses pobres aqui que Sofonias fala, ou seja, esse povo pobre, esse punhado de homens humildes e pobres, que põe no Senhor sua esperança, os chamados resto de Israel, e que vivem a ética, ou seja, eles não praticam a maldade. Daí se tem a conotação nas profecias, porque ele vai aparecer em Sofonias, mas também vai aparecer outras, é a noção dos pobres de Javé, ou seja, aquele resto fiel a Deus, que sobra diante de uma catástrofe que acontece, sobra sempre um pequeno resto fiel e temente a Deus, pobre e humilde, que não colocam nos bens e nem nas forças a sua riqueza, mas que colocam a sua esperança somente em Deus, os pobres de Javé. Então é muito interessante que depois, lá no Evangelho, os personagens Jesus e Maria, as pessoas de Jesus e Maria, são delineados como se eles fossem pobres de Javé. Pessoas que somente colocam em Deus a sua esperança. Que colocam somente em Deus a sua esperança. E não é à toa que, por exemplo, o Evangelho de Mateus, aqui nas Bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12, nós temos aí este sermão inaugural de Jesus, o Sermão da Montanha, a primeira parte do Sermão da Montanha, as chamadas Bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança para Mateus é justamente: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Aqui a tradução litúrgica está errada, não colabora. Porque no grego está escrito ptoroi tu pneuma, pobres no espírito, ou seja, a pobreza vivenciada no espírito. No espírito seria um adjunto de lugar. Um adjunto de lugar, é para se viver a pobreza no espírito. Então, pobre em espírito está errado, pobre de espírito está errado, seria pobre no espírito. Isso a partir da gramática grega, do texto original.
E o que é que significa pobre no espírito? No espírito, espírito para a mentalidade bíblica, é justamente essa dimensão interior do ser humano no qual ele se relaciona com Deus, ele se relaciona com o sagrado. Então vale ressaltar que o Evangelho de Mateus foi escrito por uma comunidade que está no embate com os fariseus, que eram rigoristas, legalistas. E qual que é a grande tentação, o grande pecado de um religioso rigorista e legalista? Ele achar que pelo fato dele praticar com rigor as leis e os mandamentos, que pelo fato dele praticar com rigor todos os preceitos da religião, ele tem direito a barganhar com Deus a salvação. Aquilo que o Evangelho chama de reino dos céus. Né? Então é a tentação de barganhar com Deus a salvação. A salvação. Então, porque eu faço as coisas, porque eu rezo, porque eu pago o dízimo, porque eu vou na sinagoga, eu devo ser salvo. Ou seja, a salvação seria uma relação bancária com Deus. Então, essa pessoa seria uma pessoa rica no espírito. Ela acha que tem méritos para cobrar a Deus a entrada no reino dos céus. E quem é o pobre no espírito? É aquele que tem a postura justamente contrária. Aquele que se considera pobre de méritos, que depende exclusivamente de Deus para ser salvo e que confia estritamente na graça e na bondade de Deus para ser salvo. Então veja que a primeira leitura, aqueles pobres de Javé, estão em paralelo justamente com a primeira bem-aventurança que aparece aqui no Evangelho de Mateus. Então, isso é para nos ensinar. O que isso tem a ver com a nossa vida concreta, bem no chão da nossa vida? Muito simples. Então, nós somos cristãos, somos católicos, temos nossas leis, nossos preceitos religiosos, então, e talvez a gente tenha a grande tentação de achar que pelo fato de eu praticar os preceitos da igreja, os mandamentos de Deus, que eu mereço ser salvo. Que isso me dá direito de cobrar a Deus como se fosse uma relação bancária a minha entrada no céu. E não. Ninguém merece a salvação. Ou seja, a salvação é dom e é graça de Deus. Deus salva as pessoas porque Ele é bom, porque Ele quer. E além disso, não é pelo fato de eu praticar os preceitos da fé, ou de eu dar o testemunho da minha fé, que eu tenha o direito de cobrar a Deus a salvação ou o bem-estar na vida. Ou seja, isso seria eu ter essa postura de ser rico espiritualmente, quando na verdade Jesus declara: bem-aventurados, felizes aqueles que são pobres em espírito, aqueles que se acham absolutamente sem méritos e que dependem exclusivamente de Deus para serem salvos. Então, a partir da primeira leitura e a partir do Evangelho, vamos rezar, vamos pedir a Deus, portanto, que nos conceda a graça de cultivar essa pobreza no espírito. Ou seja, que nós possamos participar, sim, da nossa fé, da liturgia dominical, das nossas devoções, cumprindo os preceitos da nossa fé, mas sabendo que isso não nos dá méritos. Isso é uma forma de nós vivermos a nossa aliança e nosso pacto com Deus, mas isso não nos dá méritos para cobrar de Deus a salvação. Devemos ser sempre humildes e considerar que não temos mérito algum para entrar no céu, para que Deus possa nos fazer entrar lá. Né? Além disso, rezemos também por todos os pobres que sofrem, normalmente são aqueles que mais sofrem. Né? Na primeira leitura, literalmente, os pobres ficam na terra, são aqueles que sobraram lá em Jerusalém depois da invasão da Babilônia. E o Papa Francisco sempre tem recordado que quando acontecem tanto as catástrofes naturais ou as catástrofes provocadas pelos seres humanos, sempre são os pobres que padecem. Sempre são os pobres aqueles que mais sofrem. Então rezemos por todos aqueles que são materialmente pobres e que verdadeiramente só têm a Deus como seu consolo, a Deus que cuide deles. Né? Já a segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 31, lembrando, né, desde o domingo passado, Paulo está escrevendo para uma igreja que está dividida, uma igreja que está cindida, uma igreja que está dividida entre partidos de Paulo, de Apolo, de Pedro, e Paulo está escrevendo essa carta para justamente corrigir esta situação de pecado, de divisão que está dentro da comunidade cristã. E aqui dá-se a entender que um dos motivos dessa divisão é que eles não consideravam, por exemplo, os pobres e os pequeninos como valorosos para a comunidade. Por isso que Paulo vai afirmar que Deus escolheu o que o mundo considera como fraco. Ou seja, aqueles que
não tem muito valor diante do mundo e que pertencem à comunidade, esses que são os valorosos diante de Deus. Os valorosos diante de Deus, né? Então é muito bonito isso. Deus escolheu que o para o mundo era sem importância, desprezado, que não tem serventia, para se mostrar a inutilidade do que é considerado importante. Ele está pensando na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, nosso Deus, nosso Salvador, ele naquele contexto histórico do qual o Verbo se fez carne, no qual ele viveu, ele era considerado um inútil, um desprezado. Ele diante do império era um escravo. Mas ele foi o Filho de Deus. Nasceu pobre, viveu pobre, morreu na miséria, crucificado nu, como um rebelde, como um ladrão diante do Império Romano. Mas este que o mundo considerou como inútil, pobre, desprezado, era aquele que era o mais rico, era aquele que tinha o maior valor, era aquele que salvou toda a humanidade. Assim também na nossa comunidade, de modo muito concreto, normalmente nós temos aquelas pessoas mais simples, pobres, humildes, aquelas pessoas que de repente ninguém dá valor, ninguém dá nada por elas, pois sabem que aos olhos de Deus são elas que têm mais valor. Aos olhos de Deus, de repente, para a comunidade cristã, elas é que de repente possam estar vivendo mais a sua comunhão com Deus, a sua santidade, do que os outros, que se acham conhecedores, que se acham melhores, né? Então, que esta segunda leitura também nos inspire a rezar e a pedir a Deus a graça de termos humildade e sinceridade diante de Deus e de não desprezarmos os pequenos e humildes de nossa comunidade cristã. Para tudo isso, queridos irmãos e irmãs, rezemos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pregar a Palavra de Deus. A você, querido rádio ouvinte e internauta, pela sua audiência. Se você está acessando aqui o nosso canal pela primeira vez, então faça a sua inscrição, ative as notificações, deixe o seu comentário e compartilhe com todos os seus amigos que gostam de meditar a Palavra de Deus. E desta forma, as redes sociais entenderão que este conteúdo é relevante e espalhará mais este conteúdo. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.